Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano de História e na nossa videoaula de hoje, a videoaula número 4 do nono ano, nós vamos falar sobre a Era Vargas. Então vem comigo, vamos entender o que foi esse período. Então essa videoaula vai dar abertura ao nosso segundo bimestre. Ainda nós vamos dar sequência à nossa unidade temática, que é sobre o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até metade do século XX. Nosso objeto de conhecimento nessa videoaula é entender um pouquinho sobre o período Vargas, né, o período varguista, as contradições que tiveram nele, como que foi as mudanças causadas na vida urbana, né, no espaço, a questão do trabalho, do protagonismo político. Então, nessa aula, nós vamos retomar aspectos da habilidade 1 e 2, 7 e 9 do nono ano, que é descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos da República no Brasil, entender então os ciclos da história republicana, identificando as particularidades da história até 1954, e entender então, né, a lógica de inclusão e exclusão dos povos indígenas, das mulheres, dos negros, dos vários grupos, das várias minorias nesse período da República. E vamos relacionar então, né, as conquistas dos direitos políticos, sociais e civis que foram conquistados nesse período e como que os movimentos sociais, as greves, os protestos, as reivindicações colaboraram, né, nessas conquistas, ok? Então olha lá, dando sequência àquele trabalho que nós fizemos nas últimas videoaulas, nós vamos entender um período mais ou menos de 19 anos de história do Brasil, que a gente chama, né, de Era Vargas. Então, Era Vargas é o período de 19 anos que o presidente do Brasil foi Getúlio Vargas. Os primeiros 15 anos, né, de 1930 a 1945, ele pode ser chamado, dividido pelos historiadores, em três períodos. Primeiro, o governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e o Estado Novo, de 1937 a 1945. Aí depois a gente volta, o Vargas sai da política, entra um outro presidente, mas ele retorna então lá em 1951 e fica até 1954. Então, nessa videoaula de hoje, a gente vai falar disso, dos 19 anos do governo Vargas, do governo que teve ali no meio, né, entre o retorno do Vargas e a saída dele. Vamos entender o que mudou então no Brasil, beleza? Então, vocês já viram na aula passada que houve a Revolução de 1930, é que o Getúlio Vargas ele não foi eleito democraticamente para ser presidente do Brasil. Na verdade, ele assume a presidência de um golpe. Que golpe que foi esse? Foi o golpe formulado, né, pela elite mineira que se uniu ao Rio Grande do Sul e a outros estados do Brasil para tirar os paulistas da presidência. Como a gente viu nas aulas anteriores, o café com leite, Minas e São Paulo então faziam um rodízio entre quem ficava, né, no cargo mais alto da nação, que era a presidência. Então, o último mandato que a gente estava comentando foi de um paulista, do Washington Luiz, e aí o próximo, que deveria ser uma indicação de Minas Gerais, que no caso foi uma indicação do Getúlio Vargas e do vice João Pessoa, o Washington Luiz quebrou o acordo e ele indicou um outro candidato paulista, o Júlio Prestes. Rolou a eleição, então, como nós vimos, o candidato paulista Júlio Prestes foi eleito, mas o grupo derrotado, né, liderado por Getúlio Vargas e outros nomes da política da época, fizeram um golpe, fizeram um movimento de oposição tão forte que tiraram o Washington Luiz do poder, ele não terminou o mandato dele e não deixou então o próximo eleito, Júlio Prestes, assumir o cargo. Então é isso que chama, né, de Revolução de 1930. Então, com esse golpe que o Getúlio Vargas assume a presidência, a gente chama então de início do período do governo
provisório. Então a gente sabe que a palavra provisório significa aquela ideia de vai ficar só um tempo, né? Mas a gente vai ver no decorrer da aula que a coisa foi bem mais longa do que isso, tá? Então olha lá, em 3 de novembro de 1930, né, apoiado por vários setores, o Getúlio Vargas ele assumiu o poder. Então quando ele assume esse poder, a gente chama de fim da República Oligárquica. Acabou aquele rodízio das elites paulistas e mineiras revezando, né, o seu poder na presidência. Inicialmente, o Vargas entra então no governo prometendo que ele queria desmontar aquela política antiga que foi tão característica da Primeira República que a gente estudou. Então, assim que ele assume a presidência, ele assina um decreto dissolvendo o Congresso Nacional, determinando que ele teria, né, ele exerceria nesse governo provisório a função do legislativo, que a gente sabe que o presidente tem a função do executivo. Lembra os três poderes? Executivo, legislativo e judiciário, cada um na sua função? Então, quando o Vargas assume o poder, ele assina um decreto que ele passa a ter o poder do legislativo também. Então, ele manda fechar, né, o Congresso. Ele manda fechar as assembleias legislativas estaduais, as câmaras municipais. Era agora ele que mandava. E aí, quando ele faz isso, ele passa a nomear interventores federais. Ele passa a escolher os presidentes do estado, os governadores para cada estado. E aí, esses governadores iam escolher os prefeitos para os municípios. Ou seja, ele quis fazer uma limpa na política, tirar todos os rivais, tirar todos os políticos que já estavam ali há anos, né, aquela elite política, e colocar quem? Os amigos deles, né, os companheiros, os partidários, aqueles que apoiaram ele durante esse golpe, que fizeram ele chegar no topo, né, desse governo provisório. Então, pra vocês terem uma noção, ele nomeou presidentes do estado, governadores, para praticamente todos os estados do Brasil. Ele só deixou o de Minas Gerais, que já era o mesmo, porque era amigo deles, né, aliado, e também o governo do Rio Grande do Sul e o governo de Pernambuco, ele colocou assim ali líderes revolucionários, amigos bem próximos dele mesmo que ajudaram ele ali no golpe. O restante ele fez uma limpeza total, colocando gente nova, mas que era aliado dele. E aí isso vai gerar um problema muito grande com São Paulo, né? Que vamos lembrar, a elite paulista sempre esteve no comando, no topo, ou sozinha ou dividindo ali, né, o topo com Minas. E aí quando Vargas assume esse poder através desse golpe, ele nomeia esses interventores pelo Brasil. O que ele faz com São Paulo para enfraquecer o poder de São Paulo? Ele nomeia um interventor, um governador para São Paulo que não era paulista, que era de outro estado. E aí isso, para os paulistas, foi uma afronta, porque pensa, o estado mais rico, mais influente agora, sem poder, sendo comandado por alguém que o presidente nomeou, que nem é paulista, que nem conhece aquela realidade com tanto afinco assim, né, com tanta propriedade. Então, isso é um motivo que vai gerar uma revolta já nos paulistas. Outro motivo é que os paulistas estavam exigindo uma nova constituição, eles queriam novas leis para o Brasil, né, que as coisas se modificassem, porque nós vimos que a Constituição anterior foi promulgada lá no comecinho da proclamação da República, né, em 1891. Então já tinha passado, né, praticamente assim, uns 40 anos, mais ou menos, e já estava na hora então de dar uma atualizada nessa Constituição. Então o que aconteceu em São Paulo para gerar uma revolução que a gente chama de Revolução Constitucionalista de 1932? Que é um feriado estadual para a gente, né? O 9 de julho. Então, por que o 9 de julho é um feriado importante para a gente? Porque foi o momento que São Paulo bateu de frente com Vargas, com o presidente da República, causando uma revolução. Qual que era o motivo, então? Alegar uma nova Constituição, por isso que se chama Revolução Constitucionalista de 1932, e também exigir, né, que o
governador de São Paulo, lá, o presidente de estado, fosse um paulista e não uma pessoa de um outro lugar, como foi definida pelo Vargas. Então, esse período foi um período de praticamente 3 meses de guerra civil, onde o estado de São Paulo se virou contra o governo federal. E como que tudo isso aconteceu? Certa vez, lá em maio de 1932, estava havendo várias manifestações, né, pelo São Paulo, pelo estado de São Paulo, exigindo então que o Vargas saísse do poder, ou então que mudasse a Constituição. E durante uma dessas manifestações, 4 estudantes que estavam protestando lá foram mortos no protesto. E aí a morte desses 4 estudantes, né, o Miragaio, o Martins, o Drauzio e o Camargo, gerou uma revolta popular em São Paulo. E criou-se um movimento chamado MMDC, em homenagem às iniciais dos 4 estudantes mortos, que vão começar a se organizar para enfrentar o governo Vargas. Então, assim, surgiu esse movimento entre a elite, né, entre as oligarquias paulistas, mas foi ganhando o quê? Corpo, foi ganhando apelo popular, ainda mais depois da morte desses estudantes. E aí o povo paulista comprou a ideia, se uniu ali às oligarquias paulistas para fazer essa revolta contra o governo. Inicialmente, São Paulo, né, ia contar com o apoio de alguns estados, de soldados enviados de alguns estados para lutar nessa causa. Mas São Paulo acabou, né, sendo traído. Essas tropas, essas promessas nunca foram cumpridas. Então eu coloquei aqui uma foto da manifestação, né, em 1932, dos paulistas já reivindicando a saída do Vargas, a mudança da Constituição e a foto dos revolucionários, dos manifestantes assassinados, ok? Então, para chamar o povo para a guerra civil, né, tinha que se apelar para criar uma ideia de luta estadual, né, de que o paulista era um guerreiro, que ele tinha que pegar as armas. Então, nessa época, foi vinculado a várias propagandas, chamando o povo paulista a cumprir o seu dever, a se alistar no exército revolucionário, a lutar contra o Vargas. Então, eu trouxe aqui algumas imagens que passam bem essa ideia, né, do homem se alistar para virar soldado e lutar por São Paulo, e da mulher também, né, cumprir o seu dever como enfermeira. Então, todo mundo foi convidado a doar dinheiro, a doar joias, ouros, para juntar dinheiro para a guerra, para comprar armamento, né, para São Paulo se defender e tirar Vargas do poder. Então, como eu disse, a ajuda prometida por outros estados nunca chegaram. Né? São Paulo acabou lutando sozinho por 3 meses de guerra. O governo federal, para acabar logo com isso, fechou os limites de São Paulo, então não conseguia entrar armamentos vindo de outros estados, armamento ou comprar coisas de outros países. Todos os limites paulistas foram fechados pelo governo federal. Então, assim, as tropas revolucionárias tiveram que se virar com o que tinham. Tinham que pegar a arma da população mesmo, que tinha em casa, uma espingarda, uma carabina, e com isso as ruas, né? Tirando isso também, algumas escolas técnicas passaram a fazer armas, armamentos nesse tempo, a blindar trem, blindar carro, para usar nesse confronto, nessa guerra civil. Inclusive, né, tem até uma curiosidade na Revolução Constitucionalista que, como faltava arma para os paulistas, eles inventaram um aparelhinho, um dispositivo, né, chamado matraca, que de acordo com que você girava a manivela, ela fazia um barulho assim que parecia uma metralhadora atirando. Então as tropas federais, as tropas inimigas ali nesse contexto, achavam que nossos paulistas estavam super armados, até descobrirem que isso foi um truque, né? Porque na verdade os paulistas estavam completamente assim, sem suprimentos. Então eu coloquei algumas fotos aqui para vocês dos soldados revolucionários paulistas durante o momento da Revolução Constitucionalista. Enfim, o cerco deu certo, né? O São Paulo ficou sem recursos. O governo federal acaba vencendo essa guerra. E aí vocês falam, nossa, como que uma guerra que São Paulo entrou contra o governo federal e que os paulistas perderam é um feriado estadual? Simples.
por mais que nós perdemos a guerra, nessa guerra civil, o objetivo foi atingido. Por quê? A gente vai ver que 2 anos depois, São Paulo, ou melhor, o Brasil, vai ganhar uma Constituição. Então, o pedido dos paulistas vão ser atendido. E um ganho, assim, mais a curto prazo que eles tiveram com a Revolução, foi o Vargas nomear um paulista para ser o interventor, para ser, né, o governador ali do estado de São Paulo. Então, assim, querendo ou não, perdemos a guerra, nós paulistas, mas tivemos as nossas duas reivindicações atendidas. Um novo interventor, agora sendo um paulista, e uma Constituição nova que seria feita posteriormente, ok? Então, a Revolução Paulista foi 9 de julho de 1932. Em 1934, então, né, praticamente 2 anos após essa revolução, o governo federal lança uma nova Constituição brasileira, a segunda Constituição do Brasil, República. Né? E aí essa Constituição traz algumas novidades. Então, por exemplo, na parte trabalhista, essa Constituição já previa a criação de uma justiça do trabalho, já começava a proibir o trabalho infantil, determinar que o trabalho seria de 8 horas diário, teria repouso semanal obrigatório, ou seja, folga ali no domingo, né, ou no sábado. Já começava a desenhar a questão das férias remuneradas, da indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, assistência médica, assistência dentária, para assistência remunerada a trabalhadoras grávidas, proibir então a diferença de salário para pessoas de sexo diferente ou que tivesse idade iguais. Então, assim, não podia ter discriminação de salário por questão de sexo, idade, nacionalidade ou estado civil. Então, assim, no campo trabalhista, a Revolução, ou melhor, a Constituição de 34 já trazia diversas novidades. Na questão eleitoral, por exemplo, ficou novamente instituído, né, o voto secreto. Agora aparecia a questão do voto feminino, e o voto seria obrigatório a todos os brasileiros maiores de 18 anos. Nós vimos que na Constituição anterior, então, a mulher era proibida e a idade mínima era 21 anos. Agora a idade mínima passou para 18 anos, o voto feminino foi liberado, mas as ordens religiosas, os analfabetos, os mendigos e os militares de baixas patentes continuaram excluídos nessa Constituição do seu poder de voto. Vai surgir também a ideia nessa Constituição de uma justiça eleitoral, né, de um órgão criado para o governo para zelar pelas eleições, para ver se não estava acontecendo nenhuma trapaça, nenhuma irregularidade. E aí eu coloquei então nesse slide a foto da Constituição de 34, né, da capa e da primeira página, e uma foto bem curiosa que mostra a primeira mulher eleita, né, deputada federal do Brasil, que foi a Carlota Pereira de Queiroz. Então olha que interessante essa foto, né, no meio de tantos homens ali em 1934, a primeira mulher, né, eleita deputada que pôde votar, concorrer, participar desse processo eleitoral. E olha só, né, nós estamos em 2020 e ainda a participação feminina é muito pequena no meio político. Por mais que as mulheres galgaram, né, novos espaços, chegaram à presidência, viraram governadoras, prefeitos e por aí vai, ainda assim o número é muito baixo comparado à participação masculina. Então, mulheres, vamos à luta, vamos à guerra, vamos à política, beleza? Bem, a Constituição também estabelecia, nesse primeiro momento, que o primeiro presidente ele não ia ser votado diretamente, ele ia ser votado de forma indireta pela Assembleia Constituinte. Já os próximos, então, teria voto direto, eleição normal, o povo escolhendo, né, os presidentes para um mandato de 4 anos. Então, no meio dessa
transformações feitas pela Constituição de 34, vai começar a surgir alguns partidos, alguns grupos políticos que queriam mudanças, que queriam transformações. Então, para você ter uma noção, é, vinda lá da época da crise de 1929, que foi a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, de Nova York, que causou assim prejuízo no mundo todo, um retrocesso econômico para o mundo todo. No meio desse contexto, então, vai surgir esses grupos pedindo aqui no Brasil mudanças, querendo mudar a sociedade, querendo mudar a política. E aí vai surgir, nesse caso, um grupo chamado integralistas, que eles vão defender a ideia do integralismo. Então surge-se uma espécie de um partido, né, chamado AIB, Ação Integralista Brasileira, que eles defendiam ideias assim extremamente nacionalistas. Eles diziam que a democracia não era um regime capaz de tirar o Brasil dessa crise, né, que surgiu lá em 1929, que eles precisavam de um governo forte, centralizado na mão de um único chefe, ou seja, era um grupo com ideias inspiradas nos regimes totalitários, em regimes como o fascismo que surgiu na Itália, como o nazismo que surgiu na Alemanha, que nós vamos estar comentando na nossa futura aula. Então, olha só, a gente pode dizer que surgiu um partido, digamos assim, meio nazista, meio fascista no Brasil. Então, se vocês olharem essas imagens que eu coloquei para vocês, elas são bem emblemáticas. Por quê? Porque mostram o Plínio Salgado, que foi o escritor que liderou a criação desse partido, e vocês vão notar que a roupa dele lembra a roupa dos nazistas. Essa ideia de usar o símbolo deles no braço, de defenderem Deus, pátria e família, de terem uma saudação que lembra a saudação nazista, de levantar o braço. Né? Então, assim, foi um grupo que surgiu ali nesse contexto e que estava ganhando força. E uma coisa que eles eram extremamente contra, que eles perseguiam com todas as forças, eram quem? Os comunistas, que foi o outro partido que também surgiu ali e vinha ganhando força cada vez mais. Então, enquanto tinha galera ali integralista, fascista, nazista, que defendia Deus, pátria e família, um discurso muito próximo, né, do que a gente vem ouvindo ultimamente aí por grupos aliados ao governo atual, é bem preocupante. E aí então, nesse contexto também tinha os comunistas. No caso aqui, o lema dos comunistas eram pão, terra e liberdade. E como a gente viu, né, já esse nome, o Luiz Carlos Prestes, ele que entra como líder do Partido Comunista, o que a gente chama de aliancismo, que vai gerar um fato que eu vou explicar para vocês, que foi a intentona comunista. Então, Luiz Carlos Prestes, que a gente viu lá nas aulas anteriores, que ele mobilizou vários revolucionários daquelas revoluções tenentistas, na coluna Prestes contra o governo federal. Pois então, ele está de volta aqui, brigando, lutando mais uma vez contra, né, o governo federal e as coisas que ele não concordava. Então surge esse partido aí, o Aliança Nacional Libertadora, o ANL, que reunia essas ideias comunistas, mas que não era só formada por comunistas. Tinha outros grupos de esquerdas de esquerda que fazia parte desse partido. Então lá a gente via pessoas que defendiam a corrente anarquista, que era mais revolucionária ainda, digamos assim. Tinha os liberais, os socialistas, todo mundo ali reunido em volta desse partido que a gente chama aí mais de esquerda, né? Então, assim, as propostas desse partido eram mais radicais. Era causar mesmo incômodo nas elites brasileiras. Então, eles queriam a reforma agrária, ou seja, tirar quem tem, perdão, tirar quem tem muita terra e distribuir essa terra para quem não tem nada.
Eles queriam um governo que fosse mais voltado a se preocupar com a camada mais pobre, com a camada trabalhadora. Então, realmente, isso causava impacto, causava estranhamento, causava uma repulsa das elites que não estavam interessadas nessas questões. Então, a ANL, em novembro de 1935, vai tentar fazer um golpe, organizar uma revolta contra o governo federal. E aí então o Luiz Carlos Prestes, com a ajuda de membros de batalhões de alguns estados do Brasil, como Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro, inicia uma rebelião que ficou conhecida como Intentona Comunista. Essa rebelião não deu certo, ela foi rapidamente controlada pelo governo, né? Os seus líderes ali presos, mas serviu para deixar o governo federal com uma pulga atrás da orelha e dar um motivo para que o governo federal radicalizasse o regime político, deixasse o regime político mais fechado. Então, alegando que os comunistas estavam tentando tomar o Brasil, tomar o governo e que agora eles teriam que tomar medidas mais drásticas, mais controladoras. Então teve todo um trabalho de fazer a caveira dos comunistas para justificar as próximas ações do governo, que seriam bem contraditórias e que tirariam bastante direitos, controlaria mais a vida do cidadão brasileiro. Aí eu coloquei aqui uma foto então de um comício da ANL, né, no Rio de Janeiro, uma foto do Luiz Carlos Prestes e de uma outra figura histórica brasileira bem emblemática que foi a Olga Benário. Então a Olga Benário, ela era uma judia russa, perdão, uma judia alemã que ela veio para o Brasil para ajudar nesse processo da intentona comunista, dessa revolta comunista aqui no Brasil. Ela acabou se envolvendo amorosamente com o Luiz Carlos Prestes, virando esposa dele, tanto que ela engravidou dele. O que aconteceu então? Com a intentona comunista estourando, né? E o governo perseguindo os comunistas, Luiz Carlos Prestes é preso, condenado a 30 anos de prisão. A Olga Benário, esposa dele, grávida, também é presa. E o que o Vargas faz, o governo faz com a Olga Benário? Manda ela de volta, grávida, para a Alemanha. Dá ela de presente pro Hitler. E aí ela, como era judia, vai para onde? Nos campos de concentração nazista, né? Onde ela acaba falecendo lá. Então é uma história um pouco triste. Quem quiser ver essa história que é bem bacana, tem um filme chamado Olga, tem um livro também chamado Olga, que fala dessa questão, né, da Olga Benário, do movimento comunista no Brasil, do período Vargas, dessa relação Vargas e Hitler e tudo mais. Então é uma dica que eu recomendo. Em 1937, então, a 1945, é o que a gente chama então de Estado Novo. Essa fase do governo Vargas é a fase que eu disse que foi influenciada ali devido à revolta, né, que os comunistas e a intentona comunista causou e que serviu de justificativa então para que as regras fossem o quê? Mudadas, a Constituição fosse mais rígida com a população para tentar conter então essa ameaça, né, esse perigo vermelho que os comunistas traziam para o Brasil. Então, na Revolução não, na Constituição de 1937, vai haver algumas transformações nas leis. Então, essa Constituição ela ganhou o apelido de polaca, porque ela foi inspirada nas ideias, no modelo semifascista polonês, daí o termo polaca, e ela traz algumas leis assim bem contraditórias, como por exemplo, agora o poder nessa Constituição do executivo e do legislativo estavam concentrados na mão do presidente da República. Então olha lá, o presidente da República ganhou poderes praticamente ilimitados. Então ele vai estabelecer o Vargas.
eleições indiretas para presidente, ou seja, uma forma de ele ficar mais no poder, porque agora ia ser os amiguinhos dele ali que ia elegê-lo como presidente, por um mandato de 6 anos, em vez de 4. Acabou o liberalismo econômico, ou seja, cada um vender, comercializar, fazer o que bem entende, ou seja, ia ter um controle maior do governo na relação econômica, na economia, e foi admitido a pena de morte. Extinguiu-se também a justiça eleitoral e todos os partidos políticos ali foram extintos. Então olha só como essa Constituição de 1937, ela trazia várias mudanças para deixar fortalecer a figura do executivo, do presidente, com o máximo de poderes em suas mãos. Tá? Então aqui mostra uma foto de tropas federais que cercaram a sede do Senado durante o golpe de 1937. Então o Vargas decidiu fazer essa constituição, dar esse golpe aí, apoiado por alguns aliados ali ao seu redor, e simplesmente então, né, em 10 de novembro de 1937, quando ele lança essa constituição nova, ele manda as tropas federais, né, fecharem Congresso Nacional, cercar o Congresso Nacional ali com soldados, né, e avisa por rádio a população do Brasil que uma Constituição nova estava sendo, né, instituída. E aí então se inicia o que a gente chama de Estado Novo, ou como alguns historiadores preferem chamar, de governo ditatorial. Uma coisa que vale a pena comentar também é a questão dos indígenas. O que estava acontecendo com os indígenas nesse período do governo Vargas? Então, o Vargas ele vinha todo com um discurso de que o Brasil precisava alavancar, evoluir, levar a civilização para os vazios demográficos, ou seja, para os estados da região norte do Brasil, que é mais florestas, que ainda o progresso não tinha, teoricamente, né, chegado até eles. Então, o Vargas vai criar o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, o CNPI, e vai entregar ele ao Marechal Cândido Rondon, que a gente já conheceu nas aulas anteriores, né, para controlar isso. O Rondon, então, que já fazia esse trabalho com os indígenas de pacificação, de lutar pelos direitos indígenas, passa a integrar, então, esse novo órgão, esse novo conselho do governo e apoiar o Vargas nessas questões. Pra vocês terem uma noção, o Vargas foi o primeiro presidente do Brasil que foi visitar tribos indígenas, ver como eles estavam. E aí isso gera uma discussão. Porque por mais que pareça que, nossa, esse presidente se importava com essa população, a gente vai ver que não foi bem isso. Hoje em dia se critica muito esse posicionamento do Vargas sobre os índios. Por quê? Porque ele queria meio que forçar esses indígenas a se integrarem à sociedade branca, a ter os mesmos costumes, a levar o progresso para essas terras, mas sem consultá-los, sem ver se eles realmente queriam isso. Tanto que teve tribos que, ok, acataram, mudaram seus hábitos, compraram essa ideia, digamos assim, mas teve tribos não, que foram bem hostis, que mataram membros do governo que foi lá tentar levar a ideia na sua tribo, não acataram, né, esse progresso então que o governo federal queria tanto instituir nessas regiões mais longínquas do Brasil, onde a população indígena vivia. Com o Estado Novo, o governo Vargas vai investir bastante na economia. Graças a ele vai ser criada várias fábricas, indústrias, companhias que são famosas e referências para nós até hoje. Então, assim, a política externa do Vargas foi de manter uma posição assim meio neutra, tentar conseguir apoio financeiro, vender produtos para o máximo de nações possíveis. Então, ele tinha comércio com a Alemanha, ele tinha comércio com os Estados Unidos, ou seja, com países que, ideologicamente falando, tinham ideias bem diferentes, né? E aí, graças a essa relação comercial com essas nações,
o Brasil foi gerando um certo capital que possibilitou o investimento do governo federal em várias áreas. Pra você ter uma noção, até então o café ainda era o principal produto que gerava mais lucro no Brasil. E para manter esses lucros, entre 1931 e 1938, o governo federal, né, Vargas, queimou 65 milhões de sacas de café que estavam estocadas para que o preço do café não caísse, não desvalorizasse é, diante, né, do comércio internacional. Então, olha só, né? Quanto café foi desperdiçado, queimado pelo governo para manter o preço e manter o lucro para o país, para os cafeicultores, para a elite cafeicultora. Mas no governo Vargas vai ocorrer também uma diversificação da produção agrícola, então ele vai incentivar, né, o cultivo, a produção de algodão, de cana, de frutas tropicais. Não vai ser só mais o café. O café ainda é o centro, mas começa a haver uma diversificação de outras culturas. Vai ser durante o Estado Novo também que ele vai investir na indústria, vai aumentar os impostos para importação, vai querer favorecer a indústria nacional, estimular ela. Então vai ser criado em 1938 o Conselho Nacional do Petróleo, que vai cuidar então das jazidas de petróleo que foram encontradas na Bahia. Em 1939 ele vai criar a Fábrica Nacional de Motores, a FNM, né, no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. Em 1942 ele inaugura a Companhia Vale do Rio Doce, que é aquela indústria responsável pela exploração de ferro, né, do minério de ferro, que fica em Minas Gerais. Ele vai investir nas usinas siderúrgicas, cria a Companhia Siderúrgica Nacional e até mesmo a instalação, né, de usinas hidrelétricas, como a do Vale do São Francisco, como eu coloquei para vocês algumas imagens aí. Então, assim, vai ter um investimento pesado no Brasil com esse capital que ele juntou. Quando a gente fala em Estado Novo, né, nessa fase do governo Vargas, a gente vai ver que está muito relacionado à questão do trabalhismo. Então, o Vargas, por mais que ele tivesse as medidas autoritárias em vários aspectos, ele fazia coisas para agradar o povo, para tentar ter o povo, a camada popular, ao seu favor. Então, que grupo melhor para se agradar do que o trabalhador? Então, foi durante esse governo Vargas, a era Vargas, que os trabalhadores ganharam muitos direitos trabalhistas, como eu já citei para vocês ali, né, na Constituição de 1934. Então, no governo Vargas, em 1943, ele vai criar a CLT, né, a consolidação das leis do trabalho. Então, todas aquelas leis que já apareciam, né, os direitos, os deveres dos trabalhadores na Constituição brasileira, agora ele cria um documento só, reunindo todas elas, para facilitar esse controle do trabalhador, esses direitos, né, garantir esses direitos, esses benefícios para esses trabalhadores e tê-los do lado dele, a favor dele. Então, essa preocupação, digamos assim, né, entre aspas, com os trabalhadores, gerou um apelido na época para o Vargas de pai dos pobres, de tanto direito trabalhista, né, que ele dava para os trabalhadores. Então a gente vê falta de manifestações, de gente, né, vangloriando ou agradecendo a figura do Vargas por esse papel, nessa preocupação com os trabalhadores. Em compensação, se ele apoiava os trabalhadores e tinha esse apelido de pai dos pobres, ele também tinha um outro apelido que era mãe dos ricos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tentava conciliar, agradar os trabalhadores, ele tentava agradar os patrões também. Como? Fazendo leis trabalhistas que favorecesse o trabalhador, mas nem tanto assim. Então, por exemplo, um direito que os trabalhadores têm hoje em dia, já teve, já perdeu, já voltou a ter, é o direito da greve. Né? É dos trabalhadores se reunirem, manifestarem, reivindicarem mudanças, né, no trabalho, no salário, por aí vai. Então, o Vargas criou leis que meio que impedia as greves.
Então, assim, podia fazer greve? Podia, mas tinha algumas condições. E aí, então, essas condições eram para agradar quem? Os patrões, né? Então, foi uma política trabalhista conciliadora. Ele tentava agradar tanto o patrão em alguns aspectos, quanto os trabalhadores em outro. Tá? Então, o pai dos pobres e mãe dos ricos. Outra coisa que Vargas usou, né, para fazer a sua imagem se tornar cada vez mais popular, além de dar direito ao trabalhador, foi investir, né, na construção de uma identidade nacional. Então, através da educação, por exemplo, os materiais didáticos, os livros, eram feitos para falar bem do governo dele, para falar bem dele, trazer uma imagem dele de herói. Olha essa imagem aí, uma propaganda varguista, né? Olha ele, um monte de criança, bandeirinha do Brasil. Então passando essa ideia que, ó, ele é o grande líder da nação. Então ele favorecia que tivesse bastante desfiles cívicos. Tem esses desfiles pro 7 de setembro, um vai na rua, então que as escolas, que os lugares promovessem desfiles e que exaltassem, né, a imagem dele como grande líder. Para isso, então, ele usava a mídia ao favor. Então, desde as gráficas que imprimiam, né, esse material falando bem dele, ele usava o rádio para falar bem do governo dele. Tanto que ele criou, né, um programa de rádio chamado Hora do Brasil, que hoje em dia é o Voz do Brasil. Então, o que é esse Voz do Brasil? O que era esse Hora do Brasil? É um programa obrigatório que é exibido no rádio, onde todas as programações das rádios param e exibem esse programa feito pelo governo, falando do que o governo está fazendo, dos projetos que estão sendo criados, das leis e por aí vai. Até poucos anos atrás, a Hora do Brasil era em horário obrigatório. Então, às 19 horas, né, às 7 horas da noite, todas as rádios paravam de tocar música, passavam a transmitir a Voz do Brasil, né? E aí ficava fazendo propaganda política lá. Agora, recentemente mudou, depois ó, de décadas. Agora a rádio ela é obrigada a exibir esse horário eleitoral, digamos assim, mas em horários mais flexíveis. Não é todas as rádios ao mesmo tempo. Então, às vezes, uma rádio está exibindo esse horário eleitoral aí, essa propaganda política, mas a outra tá tocando música, você vai lá e ouve normalmente. Antes não. Todas paravam no mesmo momento, você não tinha como escapar disso. Só se você desligasse o seu rádio. Então, isso foi uma ideia o quê? Do Vargas, para promover a sua imagem, expor os seus feitos, né? E pagar de salvador da pátria para o povo brasileiro. Foi graças ao Vargas também que em 1938 foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que a gente usa até hoje como referência, né, nos estudos, nas pesquisas sobre as estatísticas do Brasil, né, o desenvolvimento, a distribuição populacional, taxas de natalidade, de mortalidade, ou seja, a maioria das pesquisas, os dados do Brasil são gerados, né, são feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo IBGE. Em 1939, o Vargas criou também, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O que foi isso, né, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda? Era um órgão do governo que tinha como função coordenar essa propaganda oficial, né, fazer esses materiais, divulgar essa figura heróica do presidente, mas também ele tinha que controlar o rádio, o cinema, o teatro, a imprensa, né, os jornais, as revistas, para ver se ninguém estava falando mal do governo, se ninguém estava difamando o presidente, difamando os políticos. Então é o que a gente chama de censura, né? Então assim, um jornal não podia publicar a notícia dele da forma que ele quisesse. Tinha que mandar primeiro para esse órgão aí, para o DIP, olhar se estava tudo de acordo, se aquilo podia ou não ser, né, publicado. Então a mesma coisa com o teatro, com o cinema, com as músicas que iam ser tocadas na rádio. Elas iam para análise do governo. Aqui eu trago para vocês outros exemplos de propagandas varguistas. Então, olha só, sempre a ideia, né, do líder simpático, preocupado com as crianças, com o povo brasileiro, ou então propagandas que falam da questão do trabalho, como
ele deu direitos para o trabalhador e por aí vai. Bom, como que tá a produção cultural na era Vargas, né? Se por um lado existia essa censura, as coisas tinham que passar pelo DIP para serem aprovadas, ver se estavam de acordo, muita coisa interessante surgiu nessa década de 30, nessa década de 40, que foi comandada por Vargas. Então, pra vocês terem uma noção, nessa época o forte da mídia era o rádio. Não tinha televisão. O rádio era a diversão do povo. E ainda assim o rádio não estava em todas as casas. Tinha um certo custo. Mas era o maior meio de comunicação da época. Então era o momento que a família se reunia na sala para ouvir músicas, para ouvir radionovela. Naquela época as novelas eram na rádio, então as pessoas, os artistas se reuniam e encenavam a novela lá, né? Uma pessoa narrava, a moça interpretava, uma mulher interpretava a mocinha, o outro vilão, o outro mocinho. Eles ficavam ali atuando e a pessoa ficava ouvindo a novela pelo rádio, a radionovela. Então, o Vargas, que não é bobo nem nada, vai usar esse meio de comunicação, como a gente viu com a Hora do Brasil ali, para, né, levar a sua palavra, levar os seus feitos para a população brasileira. Nessa época, a rádio era tão importante que os grandes astros, né, as grandes celebridades do Brasil eram quem? Eram os cantores, eram os artistas de rádio. Então as pessoas iam lá na rádio pegar autógrafo daquele cantor. Normalmente essas rádios tinham auditório, então as pessoas iam lá assistir a gravação do programa, a transmissão ao vivo do cantor falando, cantando. E aí surgiu vários nomes de cantores da época, né? Como Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Jorge Goulart, Marlene, que eram as estrelas que cantavam samba, cantavam bolero, marchinhas e outros ritmos musicais populares na época. É nessa época então que o samba vira o gênero musical mais famoso do Brasil, mais popular, né? E aí então que começam a surgir as ideias das escolas de samba competindo entre elas no carnaval, como a gente tem até hoje. Você tem uma noção, nessa época do carnaval, o governo trocava patrocínio com as escolas de samba com a condição de que elas fizessem samba enredos, que falassem do trabalho, que exaltassem a imagem do povo brasileiro como guerreiros, como heróis, ao invés de músicas de samba enredos que levassem temas mais da boemia, da vida malandra, de aproveitar a vida, né? Então, olha como o governo era esperto. A gente te dá mais dinheiro se vocês, em vez de cantar essas coisas que vão deixar o povo brasileiro preguiçoso, vão trazer maus hábitos, cantar coisas, abordar temas que vão exaltar a figura do brasileiro, que vão agradar o governo, né? É nessa época então que surge o cinema no Brasil, o Brasil ter os seus primeiros estúdios de cinema, fazer vários filmes, concorrendo ali pau a pau com o cinema hollywoodiano. Então hoje em dia você vai no cinema, só vê filme americano. Raramente você vê um filme brasileiro, e o povo brasileiro ainda tem um preconceito muito grande contra o seu cinema. Mas nessa época aqui, os números de filmes brasileiros e de filmes hollywoodianos exibidos na mesma época eram muito próximos. A produção brasileira era muito grande nessa época. E aí também surgiu várias estrelas do cinema, mundiais e nacionais, que, né, atraíam as multidões, levavam o povo ao delírio. E é nesse contexto que surge a figura da Carmen Miranda, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre ela. Na arquitetura, a gente pode destacar o Oscar Niemeyer, que fez Brasília, né? Mas antes dele fazer Brasília, né, algumas décadas depois, é nessa época aqui, década de 30 e 40, que ele começa a se popularizar. Né? Ele ainda era jovem, fazia seus primeiros projetos arquitetônicos. É nessa época que vai surgir alguns escritores, como, por exemplo, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, publicando as suas primeiras obras, se tornando nomes conhecidos da literatura brasileira. É nesse contexto, então, né, da década de
40, que eu falei para vocês, que surge a figura da Carmen Miranda, que ela foi uma grande o quê? Atriz e cantora brasileira. E aí a gente pode relacionar a figura dela a um momento da história que a gente chama de política da boa vizinhança. Então, o que foi a política da boa vizinhança? Se a gente for pensar, a década de 40 estava rolando no mundo a Segunda Guerra Mundial. Não vou entrar em muitos detalhes do Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque nós vamos ter uma aula só sobre isso. Eu vou falar mais sobre esse contexto político do Vargas, né? E que tem a ver com essa política da boa vizinhança. Então, assim, os Estados Unidos, pensando em conseguir aliados aqui na América do Sul e na América Central, para, né, ter eles do lado da Segunda Guerra Mundial, ele começa a investir numa política que a gente chama de política da boa vizinhança. Então, o que é isso? Ele começa a mandar artistas famosos americanos para conhecer o Brasil. É o presidente americano visitar o Brasil e estreitar as relações comerciais entre a América do Sul e os Estados Unidos. Então, se antigamente os Estados Unidos tinha uma ideia assim de intervenção, de ficar se metendo, né, na política, na economia dos países vizinhos, agora ele vem com uma imagem mais diplomática, né, usando a diplomacia para fazer amizade, para agradar, dar empréstimo para esses países investirem na economia deles, em troca de apoio, fazer trocas culturais com esses países. Então, para vocês terem uma noção, na década de 40, o Walt Disney veio visitar o Brasil a mando do governo americano, não porque ele ficou interessado, né? E aqui ele conheceu o Brasil, viu um pouquinho da cultura do Brasil e dos países vizinhos, nossa, aqui Cuba, México, Argentina, Venezuela, né? Entender como que é a América do Sul. Aí ele criou personagens Disney para homenagear alguns países da América do Sul. Para homenagear o México, por exemplo, ele criou um galinho, um galo vermelho chamado Panchito. Para homenagear o Brasil, ele criou o personagem que é um papagaio, o Zé Carioca. Começou a fazer filmes, desenhos Disney que se passavam no Brasil. Tudo isso o quê? Para estreitar essa relação Brasil-Estados Unidos. E aí a Carmen Miranda, né, que era uma grande artista brasileira que fazia filmes, gravava música, fazia sucesso pro Brasil, ela acabou sendo importada, ou melhor, exportada para os Estados Unidos. Ela virou uma grande artista lá. Fez vários filmes em Hollywood, tem estrela na Calçada da Fama, né? Estrelou musicais, cantou em inglês, se tornou um ícone da época. Tanto que ela é homenageada em vários desenhos animados antigos, do Pernalonga, do Patolino, em alguns filmes recentes fazem referência a ela. Então, ela se tornou uma grande artista, um grande nome dessa época e, digamos assim, que é a porta-voz dessa política da boa vizinhança. Então eu coloquei aqui foto, né, do Getúlio Vargas, do presidente americano da época, o Franklin Roosevelt. Coloquei aqui uma imagem do Disney, do Walt Disney, e da sua criação, o Zé Carioca, assim como cenas dos filmes, né? Saludo Amigos, Você Já Foi à Bahia, Aquarela do Brasil, que foram filmes que usaram essa temática do Brasil na Disney. Inclusive, em um desses filmes, a irmã da Carmen Miranda, né, a Aurora Miranda, estrelou ali, ó, a imagem, como eu coloquei para vocês, um desses filmes, cantando junto, né, com o Donald. Bom, se tiveram várias mudanças econômicas, culturais, políticas no Brasil durante esse período tão conturbado que foi o Estado Novo, tudo que começa tem um fim, né? Então, a gente tem que considerar o seguinte, que por quase 3 anos, o Brasil, né, desde o início da Segunda Guerra Mundial, tentou se manter neutro. Ele buscou fazer comércio com todos os países envolvidos nesse conflito. Mas, com o tempo, foi passando e buscando investimento, financiamento para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, o Vargas acabou, né, se aliando ao lado americano, acedendo essa política da boa vizinhança. E aí então
o Brasil permitiu que as tropas americanas instalassem bases militares no Nordeste. E, em troca, ele forneceria borracha, minério para a indústria bélica dos países aliados, né, para o time dos países ali liderados pelos Estados Unidos. A Alemanha, então, contrariada com isso, com esse apoio brasileiro, ela fundou com submarinos alguns navios mercantes do Brasil, matando 600 pessoas. Isso causou descontentamento aqui no país e levou, né, o Getúlio Vargas a não ter nenhuma alternativa a não ser declarar guerra contra a Alemanha, apoiar mesmo, né, de uma vez por todas os aliados, os americanos. E aí o que acontece? Esse feito dele acaba sendo uma posição até mesmo irônica. Porque se a gente for pensar, as ideias do governo Vargas, né, de ter o poder centralizado na figura dele, essa ideia de censura dos meios de comunicação, de criar propagandas, imagem dele como um grande líder, são práticas totalitárias, são práticas comuns no fascismo italiano, no nazismo alemão. Então, se a gente for pensar mesmo, as ideias do Vargas estavam mais do lado do eixo, né, da Segunda Guerra Mundial ali, do que das ideias do lado dos aliados, do lado americano, que já eram mais defensores da democracia, da participação política do povo e por aí vai. Então, esse posicionamento irônico causou muita crítica na época dos seus opositores, né? E do povo. Então começou a rolar manifestações estudantis contra o presidente, contra essas ideias nazifascistas que ele defendia aí no que ele chamou de Estado Novo. Então o governo Vargas foi ficando fragilizado. Vários apoiadores deles começaram, né, a lutar também contra ele, a falar dessas questões do totalitarismo, essa ditadura que o Brasil começava, né, a sentir, a viver. E aí, Vargas, tentando permanecer no poder e tentando acalmar os ânimos da população, ele começa a tomar decisões que começam a levar a uma abertura política do Brasil. Então, por exemplo, ele marcou as eleições presidenciais e parlamentares, coisa que até então não tinha, que ele tinha fechado, né, o Congresso e tudo mais, para dezembro de 1945. Ele marcou eleições estaduais para maio de 46, que a gente viu também que não tinha mais, que eram os interventores, né, que era ele que escolhia o governador ali, o interventor. E agora não, ele ia marcar a eleição. Ele concedeu anistia, ele perdoou, né, os presos políticos ali, os comunistas que ele perseguiu, o Luiz Carlos Prestes, que ele tinha condenado à prisão. Ele permitiu que as pessoas que foram exiladas, mandadas, expulsas do país para morar em outro lugar, voltassem para o Brasil. Ele liberou que os partidos políticos fossem reorganizados, legalizados. Então, Partido da União Democrática, Partido Social Democrático, o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Social Progressista, o Partido Comunista Brasileiro foram retomados, foram legalizados. Então Vargas começou a dar vários direitos, né, devolver vários direitos ao povo brasileiro. E aí isso também foi uma ideia assim um pouco contraditória. Por quê? Porque por mais que parecesse que ele estava dando todas as regalias, fazendo todo um meio de campo para a saída dele do governo, para eleições novas que iam acontecer, ao mesmo tempo, nos bastidores, ele estimulava que o povo fizesse manifestações, passeatas, pedindo que ele continuasse no poder. Então eu coloquei uma foto aí que mostra várias pessoas manifestando na rua, queremos Getúlio Vargas, queremos que ele fique no poder. Então esse momento ficou chamado de
querismo, né? Por quê? Porque, ou melhor, de queremismo. Por quê? Porque o Vargas queria, ele estimulava que o povo fosse às ruas, falasse que queriam ele para que, quem sabe, ele continuasse no governo, né? Enfim, isso desagradou o povo, isso desagradou uma camada do povo, né? Desagradou, melhor, os seus alguns dos seus aliados políticos e desagradou principalmente os seus opositores, que fizeram um complô e obrigaram o Vargas a depor, né, a sair do seu cargo. E aí, quando o Vargas é tirado do cargo, o cargo da presidência vai ficar vago e ele vai ser ocupado, né, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que na época era o José Linhares. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o presidente não pode exercer a sua função, o certo é passar para o vice. Mas se o vice, por algum motivo, também não pode exercer a sua função, ele passa para alguns membros dos outros poderes. Então, por exemplo, vai passar pelo presidente da Câmara dos Deputados, se ele não puder, para o presidente da Câmara melhor, dos senadores, do Senado, e por último, então, se não puder, para o presidente do Supremo Tribunal. Tem essa linha hierárquica aí, né, de quem fica no poder, enquanto se articula as próximas eleições para decidir quem vai ser o líder, né, o presidente do executivo. Então foi isso que aconteceu nesse período. O Vargas saiu e a presidência acabou ficando com o líder, né, com o presidente do Supremo Tribunal, enquanto as coisas eram organizadas para a próxima eleição. E aí quem vai concorrer a essa eleição e vai ser eleito vai ser, né, o general Eurico Gaspar Dutra, que era um aliado político do Vargas, que era, se não me engano, ministro da Segurança ou da Defesa no governo Vargas. E aí então o general Eurico Gaspar Dutra é eleito, né, na eleição de 45, ele assume em 46 e ele restabelece uma série dos direitos democráticos e políticos que os cidadãos tiveram suspensos durante anos. Então, no governo dele, né, sai uma nova Constituição, a Constituição de 1946. E aí lá ela traz algumas mudanças. Então, por exemplo, algumas coisas foram conservadas, como o voto secreto, obrigatório para maiores de 18 anos. Os analfabetos continuaram excluídos, mas nessa Constituição de 46 voltou aquela questão da autonomia dos três poderes. A gente não viu então que na outra Constituição o Vargas deu todo o poder para ele, por exemplo, o poder do legislativo foi para o executivo. Aqui não, voltou os três poderes serem divididos, cada um na sua parte, buscar o equilíbrio dos três poderes. E aí hoje em dia a gente vê na televisão, né, que o presidente atual aí fica dando umas declarações polêmicas, meio que sobre enfraquecer essa questão dos outros poderes. Então olha como a história ela meio que vai se repetindo, né? Tem coisas que vão acontecendo e você fala, nossa, isso já aconteceu antes. Voltando, outra ponto interessante dessa Constituição de 46 foi que a pena de morte foi extinta. Na anterior ela surgiu, aqui ela volta a ser extinta. As prisões vão ser autorizadas se forem flagrantes, né? Se forem por ordem de uma autoridade competente. E a pessoa vai ter o direito, né, de ampla defesa. Em compensação, né, essa Constituição de 46, por mais que ela trouxe alguns direitos suspensos de volta, ela também costuma ser criticada pelos historiadores. Por quê? Porque ainda alguns grupos continuaram excluídos do direito de voto. Né? Como a gente viu lá, os analfabetos, os trabalhadores rurais, eles não tinham direitos trabalhistas. E além disso, né, o direito das greves foi bem restringido. Não podia fazer greve assim de qualquer jeito, não tinha que cumprir algumas certas regras, atrapalhando então a luta dos trabalhadores pelos seus direitos. Esse governo Dutra, como que foi, né, então? Esse período que ele ficou.
O destaque dele foi que estava surgindo o contexto da Guerra Fria, né, Estados Unidos contra a União Soviética, países capitalistas defendidos pelos americanos contra os países socialistas defendidos pela União Soviética. E aí nessa ideia, então, o Eurico Gaspar Dutra, que era um forte opositor dos comunistas, ele vai o quê? Se aliar, né, a estreitar sua relação mais ainda com o governo americano para combater o comunismo. O comunismo que vinha crescendo no Brasil, né? Essas ideias que, nossa, onde já se viu dar direito para o povo, para o trabalhador, né? Dividir as coisas, acabar com as classes sociais, ou seja, essa grande ameaça que a elite vê até hoje, né, e pinta os comunistas como o demônio na Terra. Então, assim, qual que foi o resultado disso? Né? Que o governo Dutra passou a perseguir os partidos comunistas, mandou fechar o PCB, mandou a caçar todos os políticos que tinham sido eleitos, que fizessem parte de partidos de esquerda, do Partido Comunista. Ele começou a fazer assim leis para combater mais rigidamente as pessoas que tivessem esse posicionamento político. Então houve uma perseguição muito grande contra os comunistas. No campo econômico, o governo Dutra ele impôs uma política de incentivo à importação de bens, mas isso causou inflação. As pessoas começaram a comprar muita coisa de fora, né? E aí então a economia foi desestabilizada. Isso gerou um esvaziamento das reservas cambiais, das reservas de dinheiro que o país tinha. E aí então ele teve que mudar nos próximos anos nessa política de importação e promover, né, um investimento maior na industrialização do Brasil. Para contornar essa situação econômica delicada, ele propôs um plano chamado Plano SALT, em que o Estado determinaria, né, os investimentos públicos em algumas áreas que eram essenciais para o povo brasileiro: saúde, alimentação, transporte, energia. E com isso ele até conseguiu um certo crescimento econômico anual ali no período dos anos de 1948 a 1950. Então aqui eu trago uma foto do Dutra com o presidente americano da época, né, o Harry Truman. Bom, nas eleições de 1950, Getúlio Vargas derrota o candidato que Eurico Gaspar Dutra estava apoiando e aí ele retorna para a presidência. Então ele mostra que ele tinha prestígio com o povo. Porque a gente viu que a primeira vez que ele foi presidente, aí que ficou tanto tempo, ele não foi eleito democraticamente, ele assumiu o poder através de um golpe, né? Mas agora, então, ele estava eleito democraticamente, eleito diretamente pelo povo. E aí, nesse período que ele ficou aí, nesses 3 anos, digamos assim, de governo, ele investiu bastante, né, na economia nacional, tentando recuperar ela, investiu bastante na infraestrutura, nas questões rodoviárias e nas questões de energia. Então, para você ter uma noção, ele criou o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDE, em 1952, para financiar projetos públicos e privados para desenvolver a economia do Brasil. Ele criou a Petrobras em 1953. Ele propôs a criação da Eletrobras em 1954, mas não conseguiu aprovar, né? Ele propôs. Na época ninguém quis comprar a ideia dele, digamos assim. E só mais tarde, nos próximos governos, que tiveram esse investimento na Eletrobras para construir usinas de energia para o país e tudo mais. Enfim, o governo do Vargas, apesar de ter melhorado a situação econômica do Brasil inicialmente, ele ainda sofria várias oposições, né? Vários grupos que não estavam felizes com o retorno dele ao governo. Então, o que acontece? Né? Vai surgir uma conspiração. Alguns membros da UDN, do Partido União Democrática Nacional, começaram a conspirar contra o Vargas. E o chefe desse partido ali, um dos membros desse partido, ele era dono de um jornal na época. O jornal
tribuna da imprensa, que era contra o governo. E aí, então, esse jornalista, né, da UDN, o Carlos Lacerda, fazia várias matérias falando mal do Vargas, falando mal do governo dele, da política, falando mal da vida pessoal dele, para destruir a imagem dele. O Vargas, ele tinha uma espécie de um guarda pessoal, né? E aí esse guarda pessoal, se foi amando do Vargas ou não, né? A história ainda não esclareceu isso muito bem, tentou assassinar esse opositor dele, né, o Carlos Lacerda, aí, o dono do jornal. E aí, nesse atentado, o Carlos Lacerda não morre, morre uma outra pessoa, mas isso vai gerar uma certa revolta no povo, na oposição, que vai passar a criticar cada vez mais o governo Vargas. Olha só, está até mandando matar já os opositores, olha o nível que a coisa está chegando, né? Então a figura do Vargas começa a ser cada vez mais enfraquecida, começa a surgir movimentos pedindo que ele fosse deposto, que ele saísse, renunciasse à presidência, e o Vargas, então, que já tinha avisado que não ia renunciar dessa vez, que ele não ia ser deposto, como já foi antes, que de lá ele só sairia morto da presidência, o que ele faz? Ele acaba cometendo suicídio, né, lá no Palácio do Catete. Então, um dia ele escreve uma carta a testamento, um documento explicando os motivos do seu suicídio, da perseguição dos opositores dele, né? E fala, deixa lá algumas palavras que ficaram bem famosas. Vocês podem procurar no YouTube que tem a carta a testamento dele para vocês lerem, ouvirem o que ele escreveu, né? Mas tem uma frase que ele diz ali na carta que ficou bem emblemática, que ele finaliza a carta mais ou menos assim: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. E realmente ele acabou entrando na história, né? Ele acabou com esse tiro no peito que ele deu, ficando famoso. A gente está aqui estudando, falando dele. E com isso, Vargas, né, com o seu suicídio, ele acabou impedindo que os militares dessem um golpe no Brasil e tomassem a presidência. Por quê? Porque o povo foi às ruas, o povo ficou transtornado que o presidente se matou. Então, assim, teve manifestantes que quebrou, depredou prédios públicos, depredou os prédios dos partidos que falavam mal do Vargas, do jornal que publicava contra ele, da Embaixada Americana. Durante o cortejo, né, enquanto levavam o corpo do presidente do Palácio do Catete, que era o Palácio Presidencial lá no Rio de Janeiro, até o aeroporto, para levarem o corpo de Vargas para o estado dele, para a terra natal dele, olha o cortejo, né? A gente já pode ver pela foto que a multidão seguiu esse corpo até lá. Então, essa manifestação popular mostrou que ele tinha muitos apoiadores, que o povo, a grande massa, estava do lado dele. E aí isso impediu então que houvesse um golpe, que outros partidos ou que os militares tomassem a presidência. E assim, então, o vice-presidente da época, o Café Filho, assumiu a presidência e ficou ali cumprindo o restante do mandato até que se realizasse uma nova eleição em 1955. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, sobre a Era Vargas. Eu sei que essa aula ficou longa, mas lembre-se, né, que a gente tem uma aula a cada 15 dias e algumas atividades para responder. Então espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês. Leiam o material complementar que eu estou enviando. Me envie as atividades e até a próxima. Tchau, tchau.